Fala pessoal, Eduardo da EMR Crypto, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui de um conteúdo bem básico, mas é um conteúdo bem importante aí para o pessoal que está começando no mercado de criptomoedas, tá certo? Falar dos tipos de ordem no mercado cripto. Às vezes é redundante falar no mercado cripto, porque no mercado de ações também é utilizado esses termos. Na verdade, o mercado cripto importou esses termos do mercado de ações, tá? Hoje a gente vai falar então aí de maker e taker, ordens a mercado, ordem limitada, ordem stop market e ordem stop limit. Vamos começar aqui pela diferença entre maker e taker. O maker é quem cria a ordem, seria o criador da ordem. Vantagem de ser um criador da ordem. Quando você cria a ordem, você paga menos taxa, porque a priori essa ordem você coloca ela no book de ofertas e ela fica lá, né? Ela não foi executada no primeiro momento. Isso dá mais liquidez para o mercado. É isso que faz a diferença às vezes de uma corretora grande e uma corretora pequena. São mais pessoas colocando ordens lá dispostas a comprar ou dispostas a vender ali as suas moedas, tá? Uma desvantagem. A desvantagem é que você coloca a ordem lá e ela não é executada na hora, né? Isso é uma ordem maker. Falando de ordem taker é quem executa a ordem, o executor, ou seria o tomador da ordem, vamos dizer assim. Então você, primeiramente, foi um maker, foi lá e colocou uma ordem de compra de Bitcoin a 200 mil e a ordem ficou lá. De repente vem um cara que queria comprar, esse é o taker, ele viu aquela ordem a 200 mil, ele foi lá, criou a 200 mil no book, clicou em comprar e comprou a tua ordem, ou seja, ele executou. Né? A desvantagem disso, a desvantagem é que você paga um pouquinho mais de taxa. Normalmente os executores pagam 0,5% de taxa e os criadores pagam 0,25% de taxa. Tá? A vantagem é que quando você cria a ordem, você já executa ela, você não fica à mercê do mercado. Essa é a diferença entre maker e taker. Então, entendido esse primeiro conceito, a gente já pode começar a olhar ali o book de ofertas, como ele funciona e entender melhor os tipos de ordem ali. Tá? Vamos falar de ordem a mercado. Ordem a mercado, a regra é que você seja um taker. Não tem outra opção, porque a ordem, quando você dá a ordem, ela já vai ser executada. Aqui um exemplo do que eu tirei aqui da nova DAX. Tem moedas ali sendo vendidas a 3,0286, que seria o melhor preço de venda, e o melhor preço de compra 3,0139. Então se eu for dar uma ordem de compra a mercado, eu sendo um taker, eu vou lá e coloco o valor, eu estou disposto a comprar R$25, e dou um comprar, eu vou comprar a primeira opção que está ali, que é a 30286. Se ele não tivesse o valor total, ele compraria um pouquinho da 30286 e um pouquinho da 30303. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Ó, aqui então vocês podem ver os tipos de ordem que temos. Ordem a mercado, ordem ilimitadas, stop market, stop limit. Tá? Aqui eu estou na corretora Nova DAX com a moeda XRP, que é a mesma do print que eu tirei ali. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de ordem de comprar mercado. Você pode ver que ele nem deixa eu colocar um preço aqui, porque eu sou obrigado a comprar pelo preço que está no book. Então eu vou colocar aqui R$25, porque é o mínimo que a nova DAX aceita negociar, são R$25, tanto para compra quanto para venda. E pode ver aqui, ó, a ordem está 30281. Vou dar um comprar XRP. Comprei. Histórico de ordens. Bom, então tá, eu comprei o XRP, podem ver que aqui eu executei quantidade de R$25, foram 8,25 moedas ao preço de 3,0281. Então eu dei um comprar e já foi executado na hora. Por quê? Porque eu fui um taker aqui. A minha taxa vai ser um pouquinho maior, vai ser de 0,5, mas eu já executei e já estou com as moedas aqui na minha carteira. Isso é uma ordem a mercado. Prosseguindo, ordem limitada. A ordem que pode ou não ser executada no momento da compra ou da venda. Por que ela pode ou não ser executada? Porque se eu vou lá, seleciono a opção limitada e dou uma ordem que ela já aparece no book de ofertas, eu vou ser executado na hora. Né? Então, você perde essa diferença entre ordem limitada e a mercado. Tá? A condição de não ser executada ou ser executada é isso que eu falei da questão do book da questão de estar no book. Vamos mostrar mais aqui na prática. Limitadas. Olha só. Quando está em limitadas, eu já tenho a opção aqui de inserir o preço.
Então vamos fazer o seguinte, como eu comprei aqui 25, né, paguei 3,281 e ainda tem a ordem lá 3,281 seria a menor ordem, eu vou dar uma ordem limitada com preço um pouquinho maior do que isso, 303. Então eu vou colocar aqui 10 XRP para vender. Opa, ele está me dizendo que tem uma negociação mínima, não pode ser inferior a 11. Então, se não pode ser inferior a 11, vamos colocar 12. Beleza, ele já aceita vender. Então eu vou dar aqui um vender XRP. Dê a ordem, mudo aqui para ordens abertas. E posso ver que minha ordem está aqui, ó. Preço 3,3, quantidade 12 moedas. Ó, minha ordenzinha aqui no book de ofertas. 3,3. E ela vai ficar ali. Vai ficar ali até quando? Ou até ela ser executada, ou até eu cancelar. Nesse caso aqui específico, eu vou cancelar a ordem. Então eu vim aqui, cancelei. Mas eu poderia deixar ela ali sem problema nenhum. Tá? Então a gente falou ali de ordem a mercado, que quando eu coloco o preço e dou um comprar ou um vender, eu sou executado na hora. E ordem limitada, que eu não sou executado na hora, porque vai ficar no book. Depende a questão que, por exemplo, se eu viesse colocar aqui em vender e colocar o valor de 301, 31,87, eu já vou ser executado, porque pode ver que alguém está disposto a comprar esse preço. Por mais que seja uma ordem limitada, eu sou executado na hora. Então tem que ter uma certa atenção nesse ponto. Vamos lá. Agora começa a ficar um pouquinho mais complexo. Por isso que é importante bem você entender o que é ordem taker, ordem maker, ordem limitada e ordem a mercado. Tá? Eu vou falar agora aqui da ordem stop market. É muito bacana, uma ferramenta muito boa, mas você tem que estar atento porque você pode ter percas. Pode ter ganho, mas pode ter percas também. Você informa um preço de disparo. Tá? Pode ver aqui no print tem o preço de disparo. Se atingido aquele preço, ele vai executar uma ordem a mercado, conforme a quantidade que você definiu. Então vejam bem. Eu venho aqui, mudo aqui para Stop Market. Faço uma leitura do gráfico. Se eu quiser fazer uma leitura do gráfico. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3,034. Vamos colocar 3,040. Então meu preço de disparo é 3,04 centavos. Se alguém negociar nesse valor, não você, não precisa ser as tuas ordens. Se aqui no book de ofertas, aqui no lado, em executados aqui, alguém executar uma ordem a 3,04, opa, o teu disparo foi atingido. Você vai comprar moedas ao preço de mercado, ou seja, ao preço que tiver no book, você vai comprar a quantidade que você definiu. Sei lá, você definiu R$30. Entendeu a jogada? Para que isso? Isso é mais para quem faz análise gráfica. Você vai lá, analisa, você vê que tem um ponto de resistência. E se ele superou aquele ponto de resistência, eu estou disposto a comprar porque eu acho que vai ter um aumento ali de 10%, 15%. Assim você não precisa ficar o dia inteiro operando. Você vem aqui, define os parâmetros e segue tua vida. Do mesmo modo, você pode aceitar perder. Digamos que você comprou as moedas que nem eu fiz aqui, comprei ali a mercado, fiz aqui uma análise e cheguei à conclusão de que se ela reduzir a 3,01, eu quero vender minhas moedas que eu acho que vai ter uma queda muito grande, eu só aceito perder até 3,01. Então eu venho aqui em disparo, 3,01, ordem a mercado, o preço eu não defino, né? E digo a quantidade que eu quero vender, sei lá, eu quero vender 10 moedas e dou um vender. Eu vou mostrar esse exemplo aqui na prática. Deixa eu só diminuir um pouquinho o valor. Vamos dizer que fossem R$3. E aumentar aqui, né? Porque não pode ser menos do que 11. Vender. O que acontece? Essa ordem ela não fica visível aqui no book de ofertas. Por quê? Porque o disparo não foi atingido. Quando o disparo for atingido, que alguém negociar a moeda a R$3, aí sim aquelas 12 XRP vão ser vendidas ao preço de mercado. Mas só quando o disparo for atingido. Ficou claro essa situação? E vamos falar aqui da última, que é o stop limit. A diferença entre o stop market e o stop limit é que quando o preço que você definiu é atingido, a ordem a ser gerada é uma ordem limitada e não uma ordem a mercado. Ou seja, você consegue definir o preço. Então está escrito aqui, ó, preço definido por você. Particularmente eu gostaria mais de usar essa ordem do que a ordem a mercado, porque parece que você fica refém de uma queda muito grande, né? E também de uma subida grande você também teria bons lucros, né? Mas aí vai do teu
do teu estômago aí para negociação. Vamos mudar aqui, ó. Você tem que escolher Stop Limit e você faz o mesmo procedimento. Vamos dizer aqui, que quando chegar a R$3, eu quero vender as minhas moedas a R$2,99. Defino aqui a quantidade e dou um vender. Da mesma forma, essa ordem ela não é executada de cara. Ela fica dependente do disparo. Se o disparo ocorrer, se alguém negociar a 3, a minha ordem de R$2,99 vai ser lançada. Tá? Eu vou cancelar as ordens aqui, porque eu não quero vender esse valor, não. E a mesma coisa serve para compra. Você vai lá, faz a análise, sei lá, 303,47. 303,47. Então, se esse valor for atingido, eu estou disposto a comprar as criptomoedas da XRP a R$3,04. Eu venho aqui, defino o valor e dou um comprar. Mesma coisa, ela vai ficar aqui nas ordens abertas, esperando que aquele limite, aquele preço de disparo seja atingido, para aí sim lançar a tua ordem ali no book de ofertas. E aí a tua ordem vai ficar aparecendo. No Stop Market, tua ordem não vai aparecer, porque ele já vai comprar mercado. Então a operação é muito rápida. Você não tem esse controle. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Essas são 4 tipos de ordens aqui na Nova Dax. Pode ser que existam outros tipos de ordem, às vezes com outras explicações ou outros nomes em outras corretoras, mas você sabendo o básico, você lê ali o manual do site, e aí você já consegue ter uma ideia, opa, essa funciona de tal forma, essa funciona de outra maneira, e aí acertar conforme a tua necessidade, tá? Desejo bons negócios e sucesso. Até mais.